realmente tem pessoas que têm algumas matrizes mais preenchidas do que outras, Sim, né? mais bem formadas. Tipo, eu tenho a minha matriz, vamos supor que eu tenho a minha matriz econômica, que é muito bem formada, importante, tudo. Por que que na hora do transe é sempre a matriz religiosa que tá aparecendo ali? Por que que eu não viro um cara de Wall Street ali, investidor da bolsa? Eu vou voltar um pouco na sua afirmação para ampliar. Você tem duas matrizes que são fortíssimas. Vamos falar bem devagar nessa conversa. Você tem matrizes do pensamento que envolve questões religiosas, ou matriz do pensamento que envolve matriz econômica, ou que envolve matriz da sexualidade. A forma como esse pensamento seu foi construído na sua história de vida. Desde quando você começou a ouvir, né, sobre a questão da religião, quando criança, e quais todos os aspectos externos que ali se agrupam para fazer com que você tenha um pensamento, um discernimento, um entendimento sobre esse tema, a religião. Isso é uma matriz do pensamento religioso. A mesma coisa acontece com a sexualidade, com a economia, etc, etc. O que eu estou dizendo em resumo é que, embora você tenha várias matrizes do pensamento especificamente direcionadas para determinados setores, duas delas são literalmente poderosas. A matriz da religião e a matriz da sexualidade. Essas duas chegam primeiro. Abriu o inconsciente, ele tem condição de se manifestar, as duas vão se manifestar. Como isso vai acontecer? A partir de uma representação simbólica. Quer dizer, a minha matriz da religião vai ser materializada, representando simbolicamente tudo aquilo que me foi aculturado no meu processo de vida. Eu vivi com o candomblé, vivi. Vai baixar caboclo, vai baixar orixá. Eu vivi em Umbanda, vai ter Preto Velho, vai ter Anastácio. Eu vivi na Igreja Católica, vai ter Nossa Senhora, Senhor do Bonfim. A forma representativa dessa sua matriz religiosa varia em função do ambiente cultural que você viveu. Varia em função de todas as informações que se acumularam durante o tempo, desde a sua terna idade até a atualidade. Mesmo que você não lembre nesse toque, nem se incomode com isso, essa matriz está lá. No momento que o inconsciente abre, ela se apresenta. A mesma coisa acontece com a sexualidade, né? A sexualidade seria, enfim, tudo que foi acumulado durante um longo tempo, envolvendo prazer, emoção, envolvendo controle, envolvendo restrição, moralidade. É uma área do pensamento que é extremamente forte, exatamente porque é prazerosa e porque é controlada. Ela é prazerosa, eu quero, eu gosto. Ela é controlada porque a moral cerceia e limita. Esse troço tem uma força do cacete enrustido lá no inconsciente. Quando ela tem a oportunidade de aparecer, ela chega com força. Freud vai dar absoluta atenção à sexualidade como sendo a principal fonte de distúrbio das pessoas. Existem outros autores que consideram que as matrizes têm potenciais iguais. Ela vai variar apenas de acordo com aquilo que você focou mais durante sua vida. Mas no transe, a matriz sexual, ela não aflora ali, ela não sai pra... Aflora, compadre, não é enrustida. Ela aflora enrustida. Né? Ali você tem, no momento de um transe, as pessoas têm olhares contemplativos, as pessoas têm uma certa afinidade exagerada, as pessoas se abraçam. Né? Isso é uma externação da matriz da sexualidade. Então, mais ainda... Nós que não presenciamos, então... Você que não entende, porque você está agindo consciente e lá a história é outra, lá é o inconsciente agindo. E você tem ainda uma possibilidade extraordinária de se manifestar durante o transe, a tal da transferência, que é um mecanismo de proteção que o Freud analisa bastante, que faz com que você enrusta uma sensação amorosa, libidinosa, de prazer, que lhe é proibido pela moral. Eu não penso mais nesse troço, mas no momento do transe eu projeto esse troço que está enrustido em alguém que está presente. Então eu projeto o meu amor em alguém que está presente, porque eu não posso, de fato, relacionar esse amor àquele que está proibido. Entendemos isso? Não. Demais, olha, demais. Tudo quanto é conversa nesse sentido depende de grandes reflexões. Né? Não é um tema para você discutir em botequim tomando cachaça. Né? Isso é um tema que você precisa discutir fundamentado, analisando, buscando referência. Eu acho que o cara pode externar um desejo reprimido mas dele só ali nessa pode. hora. Pode aparecer com um cenário, ou com a visão, ou com um semblante de apaixonado em relação a alguém, né? Que não é esse alguém que de fato é o foco da paixão, do desejo. Esse alguém é apenas uma representação, aquilo que está proibido.
Então eu projeto meu amor em alguém que não é o objeto direto. Alguém que teve uma paixão libidinosa pelo pai quando criança. Ela está sofrendo aí o famoso complexo de Édipo. Na linguagem de Jung, ela está sofrendo o famoso complexo de Electra. Tá bom. A porra está lá enrustida. Tá. Na hora que a janela abre, quem tiver na frente, que eu consegui inconscientemente associar ao meu pai, que está proibido, é nele que eu vou projetar o amor. Não posso fazer isso porque está em público, a moral condena, mas eu dou aquela ondada, assim, dou aquela olhada, né? Meio sacana. Isso rola, que é uma maravilha. E ainda tem um problema, que é assim, às vezes a gente leva para essa linha de estar enrustido ali uma paixão proibida, que ela não vai externar, mas tem traumas sexuais também que são guardados ali. Sim. Né? E nessa parte tem muita força também, que é uma parte de bloqueio que você tem e não sabe. Aí a gente teria que pensar em outra situação. Quando você tem traumas que se vinculam a essas áreas do pensamento, nós estamos falando de matrizes do pensamento. Eu tenho traumas que se relacionam à sexualidade, porque eu tive um desejo libidinoso proibido. Eu tenho traumas com relação à religiosidade, porque durante a boa parte da minha vida, principalmente infantil, alguém me ameaçou com castigo divino. Deus para mim é severo, ele vai me punir, eu não mereço a salvação. Então é um trauma relacionado à religiosidade. Eu tenho um trauma porque minha vida durante boa parte da infância foi precarizada, foi sofrida, foi restringida do ponto de vista econômico. Minha família se lascou, se lenhou, eu fui lenhado. Essa porra é um trauma, está enrustido. Então os traumas se vinculam a essas diferentes áreas. Como eles estão enrustidos, na vida normal, ele vai aparecer como sintoma, certo? Então, eu tenho uma série de sintomas. No que se refere à sexualidade, por exemplo, vamos imaginar alguém que tenha sofrido um incesto forçado quando criança. Eu vou enrustir esse troço, porque a lembrança disso vai me incomodar muito. O mecanismo natural da mente, de proteção nossa, vai fazer com que eu esqueça, tampei lá embaixo. Sim. Na vida adulta, eu posso apresentar um sintoma que se revela como pseudo-cegueira. Eu não consigo enxergar. Na verdade, eu não consegui enxergar, quer dizer, eu não podia ver aquela banana que aconteceu lá no passado. Ou eu posso ter um outro sintoma, que seria a pseudo-paralisia. Eu fico paralítico, não consigo andar, dor na perna, não tenho mobilidade. Isso é um sintoma. Representa, em síntese, que naquele momento da infância que eu fui ademostrado, eu deveria ter corrido e não consegui. Eu queria evadir do local e alguém me segurou. Então, essa relação entre a minha mobilidade, o trauma, vai me manifestar como um sintoma que seria a pseudoparalisia. Por mais inacreditável que possa ser, essas coisas são recorrentes na história da psicanálise, na história da hipnose. Quer dizer, a gente busca, na maioria das vezes, soluções para esses sintomas que representam broncas que estão repressas. Pronto. Como é que eu posso encontrar essa solução? Trazendo isso à clareza, trazendo isso, tirando isso da repressão, fazendo isso aflorar. Isso vai aflorar no transe. Por quê? No transe o seu inconsciente aparece. E quando ele aparece, as broncas todas aparecem. Agora, como o inconsciente não fala, ele não tem domínio verbal, ele vai aparecer de uma forma simbólica. A linguagem pela qual essas situações vão ser manifestas são altamente simbólicas. Uma pessoa não vai em transe e dizer, me comeram quando era menino. Não, mas ele vai aparecer nesse momento a partir de uma situação simbólica que mostraria alguma relação entre o trauma reprimido, entre o sintoma que está aparecendo e essa manifestação no momento do transe. Exemplo, eu não posso falar, eu nem tenho fala, meu inconsciente não tem fala, mas eu me bato, grito, esperneio, choro, pinto-lhe a porra. Isso é uma linguagem simbólica que revela o conteúdo reprimido, que por sua vez elimina o sintoma, suaviza o sintoma.